Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos então terminar o assunto notícias. Vimos este conteúdo por 3 capítulos, e aí, para terminarmos, eu vou fazer uma revisão mencionando características das notícias, tá bem? Em seguida, nós faremos alguns exercícios sobre o capítulo 18 e a professora Natália continuará também fazendo as questões, beleza? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. O que significa o fato de que a notícia não é literária? Por exemplo, quando a gente tem um poema, ele apresenta a rima, o autor escolhe palavra, ele escolhe cada palavra cuidadosamente. A notícia, ela tem o objetivo de passar uma informação. Ela não está preocupada se o discurso dela é muito bonito. Não significa que a notícia não se preocupe com a maneira como ela vai ser escrita. Ela não pode ser escrita de qualquer maneira. Mas o objetivo é informar. O objetivo de um poema, por exemplo, é fazer as pessoas, né, pensarem sobre ele, perceberem como ele foi, como o autor teve uma preocupação muito específica com cada palavra, tá? Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente no cotidiano das pessoas, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, tem o objetivo de informar, de manter a população atualizada sobre o que está acontecendo, sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Então, olha só, como assim as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos? Pensa comigo. Por que as notícias têm um teor informativo? O que significa ter um teor? Significa que o principal objetivo dela, que a natureza, certo, da notícia é passar informação sobre alguma coisa para o público. Mas essa notícia, ela pode ser descritiva e ela pode ser narrativa. Como assim? Se você dá uma notícia sobre um atropelamento, você está contando uma história que é real. Mas, por exemplo, existe um tempo, né? Quando foi que isso aconteceu? Né? Em que espaço isso aconteceu? Foi onde? Foi no Rio? Foi em São Paulo? Foi em Minas Gerais? As personagens envolvidas. Quem sofreu esse acidente? Essa pessoa estava sozinha? Essa pessoa estava acompanhada? Né? E como assim descritivo? É quando você dá detalhes. Então, por exemplo, esse carro pegou fogo e aí ele caiu. Como que foi esse acidente? Né? Você vai começar a dar os detalhes, né? Você vai descrever como isso aconteceu. Então, quando você dá esses detalhes, você tem um texto descritivo. Então, por exemplo, essa pessoa que sofreu esse acidente, em que estado ela ficou? Ela ficou muito suja. Então, por exemplo, suja é um adjetivo. Você está descrevendo, né? Qual foi o estado dessa pessoa nesse acidente? As principais características do gênero textual notícia são: texto de cunho informativo, ou seja, tem o objetivo de informar, textos descritivos e ou narrativos, então pode ser descritivo e também narrativo, ou descritivo ou narrativo, né? Geralmente vai ser mais narrativo. São textos curtos, veiculado nos meios de comunicação, a linguagem é formal, ou seja, tem uma preocupação com a linguagem, com a norma culta, ou seja, com a pontuação, com a crase. Vocês não estudaram crase ainda, mas, por exemplo, com o verbo tem que estar conjugado corretamente, certo? A linguagem tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Textos com títulos principal e auxiliar. A gente já vai ver isso no próximo slide. Textos em terceira pessoa, impessoais. Então, o jornalista, a pessoa que escreve, tem que dar opinião de uma maneira imparcial, né? Então, assim, ele não tem que se posicionar em relação a alguma coisa. Ele tem que dar notícia. Fatos reais, atuais e cotidianos. Então, olha só. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em. Então, a gente tem aí, né, a questão do texto principal e do texto auxiliar. Então, olha só. A notícia é formada por 2 títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza, ou seja, que resume o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal. Ele vai ser mais específico, né? Ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, por exemplo. Então, olha só. Digamos que a gente tem uma notícia e o título é Olimpíadas Rio 2016. Esse é o título principal.
Aí você tem um título auxiliar, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Agora, esse título ele já é mais específico, certo? Então, o título geral, esse título principal, né? Ele é uma síntese da notícia, tá? Da notícia de maneira geral. E esse título auxiliar, como o próprio nome diz, ele tá aí para auxiliar o título principal. Mas é o título principal que ele é mais objetivo, é mais resumido, tá? E aí o título auxiliar, ele não é tão resumido quanto o título principal, ok? Tanto é que, olha só, o título principal, Olimpíadas Rio 2016. Então, você tem um acontecimento, né, as Olimpíadas. Esse acontecimento se dá em um lugar, no Rio, em um momento, né, 2016. Agora, o título auxiliar, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Agora, ele já é mais específico do que o outro. O principal, ele só traz o acontecimento, o lugar e o ano. O outro já traz informações mais específicas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A LID, ou seja, vocês responderam a várias perguntas sobre a LID. Na linguagem ao longo dos exercícios. Na linguagem jornalística, a LID corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo de uma notícia geralmente já responde essas perguntas. Quais são? O que, quem, quando, onde, como e por quê? Ou seja, o que aconteceu? Mas isso aconteceu com quem? Mas aconteceu quando? Né? Foi hoje? Foi ontem? Tem um ano? Onde? Qual estado? Qual país? Como que isso aconteceu? Se foi um acidente? Um caminhão se chocou com um carro? Por quê? Quem é que estava errado? Estava escuro? Como que aconteceu isso, né? E por quê? Quais foram os motivos? Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, porque vai despertar a atenção da pessoa, né, do leitor, para a leitura da notícia. Segue abaixo um exemplo. Então, olha só. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, professora, quem vai escrever a notícia, a pessoa já tem essas perguntas na cabeça? Sim. Então, o jornalista, ele já tem que, por exemplo, o professor, ele pode começar a aula dizendo assim: olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre isso. E aí, o meu objetivo ao dar essa aula é fazer com que vocês entendam isso. Então, já é um resumo do que eu vou fazer. Então, isso aqui é um resumo. Então por que eu vou continuar lendo a notícia? Porque você vai ter. O objetivo do escritor é fazer com que você tenha as informações mais importantes sanadas no primeiro parágrafo, mas você vai precisar ter maiores, você vai querer ter maiores detalhes. Se é uma notícia que te interessa, você vai querer buscar informações. E aí você vai continuar a leitura. É como, por exemplo, um livro. Tem aquela frase, né? Não julgue o livro pela capa. Mas muitas vezes a gente acaba julgando o livro pela capa, o que não é bom, né? Porque às vezes tem uma capa que não é bonita, mas o livro é ótimo. Às vezes tem uma capa maravilhosa e o livro não é bom. Mas aí a gente gosta de ler ali as primeiras páginas para ver se te interessa, né? E aí, só que a notícia, como tem que ser mais objetiva, isso é mais importante. Em um livro, um romance, por exemplo, o autor, cada um vai ter o seu estilo. Então, pode ser que você lê a primeira página e aquilo não tenha muitas informações sobre o livro, de modo geral. Mas pode ser que você já tenha ali uma pista. Né? É muito comum que os livros comecem assim, a menina que, o menino que, né? Que é uma forma muito clássica e comum de se começar uma história. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Acho que é assim que se fala.
Então, olha só, percebam aí como é que essas perguntas foram respondidas, tá? Temos a continuação. Já os Jogos Paralímpicos destinados para atletas com necessidades especiais acontecerão durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Então, olha só, gente, percebam que está escrito aí em negrito, corpo da notícia. Por que é o corpo da notícia? O que significa corpo da notícia? Significa que aí eu vou ter mais informações e que é o momento em que a notícia vai ser desenvolvida. Então, corpo da notícia é a parte que vai apresentar mais detalhes sobre essa notícia e não só aquelas perguntas de quem, onde, como, porquê, tá? Agora, gente, eu e a professora Natália vamos corrigir com vocês as questões, eu vou corrigir da 1 a 4 e a professora Natália das 5 em diante, tá? Então vamos lá. Temos um textinho, né? O texto que você leu é uma notícia. Que características comprovam que de fato ele pertence a esse gênero? Então, gente, olha só. A gente acabou de rever aqui algumas estruturas da notícia, né? Então aqui a resposta é pessoal porque cada um pode perceber uma característica específica da notícia. Mas o que a gente tem que perceber? É uma notícia porque trata-se de um texto informativo, portanto tem o objetivo de informar algo a alguém, que está centrado na reconstrução de um fato. Então ele possui uma estrutura fixa, ele tem um título, ele tem um subtítulo, ele tem a lead. O que é a lead? É aquele primeiro parágrafo que responde aquelas perguntas clássicas, né? Como, onde, porquê, quando, e possui um corpo do texto, como a gente viu no slide anterior, que é o momento do texto que vai apresentar mais informações pra gente, tá? 2. A notícia tem por finalidade informar o leitor a respeito de um fato. No caso desse texto, que fato é esse? Apresente-o preenchendo a tabela. Então, olha só. Quem? A notícia fala de quem? Da vendedora Leiliane Silva, de 28 anos. O quê? Que ela virou notícia. Quando? Após o acidente de helicóptero da última segunda-feira, no dia 11 de 2 de 2019. Onde? No acesso à rodovia Aranguera, quilômetro 7 do Rodoanel. Nome difícil. Por quê? Ela ajudou a socorrer o motorista do caminhão que se chocou com o helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat. O título do texto se inicia com a citação da fala de alguém. Qual é a importância dessa fala? A fala, gente, ela mostra o sentimento da protagonista da cena e faz com que o leitor perceba o seu posicionamento em relação ao fato. E qual é o efeito dessa escolha? Citar a fala logo na chamada faz com que o leitor se identifique com o sentimento da moça, ou pelo menos fique curioso em saber o motivo de sua fala. 4. Analise os verbos que compõem o título e a linha fina, ou seja, o subtítulo. Ou seja, tem o título principal, né, e tem o subtítulo, que é aquele título apoio, tá? Faltou humanidade, diz mulher que salvou vítima em acidente de Boechat. A comerciante removeu a porta que prendia o motorista ao caminhão. Que tempos verbais são empregados? Então a gente percebe aí, ó, passado, né? O pretérito perfeito, uma ação concluída. Então, faltou, salvou, removeu. A gente tem o pretérito imperfeito, prendia, e a gente tem o presente, diz, né? Letra B agora. Por que você acha que os eventos são apresentados nesses tempos verbais? Então, gente, olha só. Por se tratar de um evento que já foi concluído, empregaram-se os verbos no passado. Mas para manter o assunto atual, usa-se o presente no título ou na manchete, tá? Então, por que os eventos são apresentados nesses tempos? Por que eles são apresentados no passado? Porque é uma ação concluída. Mas por que a gente também tem o presente? Para manter esse fato atual, entendeu? Você usa o presente para dar uma marca de presente, para não deixar o texto como se ele fosse muito antigo, com verbos somente no passado. Letra C. Que palavras no subtítulo substituem mulher e vítima?
presentes no texto. Então, gente, mulher substitui comerciante e vítima substitui motorista. Letra D, para terminar, e aí vou criar a abinha para que vocês possam colocar as atividades, tá bom? E outra coisa, gente, vou falar isso, vou digitar isso, né, lá na nossa sala virtual, mas peço que sempre que vocês terminarem de assistir ao vídeo, coloquem assim, professora, vi o vídeo, tá? Por quê, gente? Porque isso facilita a interação. Eu tô vendo que vocês viram, que vocês estão dizendo que vocês viram. Entreguem as atividades na abinha, tá bom? Então, para terminar, letra D. Qual é a função do subtítulo em uma notícia como essa? O subtítulo detalha algum aspecto mencionado no título. No caso dessa notícia, indica a profissão dos envolvidos e a ação da mulher. Então, gente, como vocês sabem, né? Falamos que o título é uma notícia mais abrangente, né? E o subtítulo, ele vai trazer uma informação mais específica. Bom, então é isso, alunos. Prestem atenção, vejam com calma os detalhes da notícia, tá bom? E aí, nosso vídeo já tá grande, vou parar por aqui, porque vocês também têm o vídeo da professora Natália. Façam as atividades e mandem as dúvidas. Nós estaremos sempre disponíveis no nosso horário de aula, tá bom? Beijos, bons estudos, fiquem com Deus e cuidem-se. Espero que você esteja bem, você aluno e sua família também esteja, tá bom? Beijo!